No século XVII, nos anos sombrios de 1692 e 1693, a pequena cidade de Salem, Massachusetts, tornou-se o cenário de uma trama misteriosa e sinistra, conhecida como Julgamentos das Bruxas de Salem. Considerado um dos anos, com invernos mais rigorosos da época, com pouca colheita do verão, e um povo puritano, o outono trazia uma atmosfera de temor e superstição, quando Abigail Williams e Betty Pérez, duas meninas de 11 e 9 anos de idade, misteriosamente afligidas, manifestaram comportamentos estranhos e acusações de bruxaria. Mas para entenderem melhor o que acontecia na época, é preciso ter em mente que se tratava de um povo puritano, uma vila de aproximadamente 500 pessoas de um país colônia britânico, em que a igreja comandava, em guerra com nativos americanos e contra os franceses. Tudo começou no dia em que as duas jovens Betty Pérez e Abigail Williams, filha e sobrinha do reverendo da cidade, o Samuel Pérez, começaram a ter convulsões. Elas gritavam, uivavam como cães, e diziam que estavam sentindo insetos nelas. O médico da vila foi chamado, e o mesmo dizia que ambas não estavam com nada de diferente na sua saúde, que isso poderia ser bruxaria. Na época, coisas que não tinham uma explicação imediata, eram consideradas bruxaria, até mesmo se alguém dissesse sobre pressentimentos e curas por plantas não conhecidas, eram consideradas pela população de Salem, os puritanos, de bruxarias. As meninas identificaram que ali na pequena Salem, tinham 3 bruxas disfarçadas. Tituba, uma escrava, Sarah Good, que diziam ser uma mendiga que a população ajudava, e Sarah Osborne, uma mulher idosa que tinha uma disputa judicial na vila. A notícia se espalhou, e em outros assentamentos próximos, começaram a aparecer mais pessoas que relatavam os mesmos sintomas das meninas de Salem. O que levou as autoridades locais da época a se manifestarem. Os moradores então decidiram erradicar os responsáveis pelo tormento de Satanás na pequena vila, a fim de purificar Salem. Em maio de 1962, foi criado um tribunal especial na cidade. No tribunal, foram colocados diversos casos de bruxas voadoras, sábados satânicos, bestas e outras coisas. A população estava cada vez mais amedrontada e convencida que a cidade estava cheia de bruxas. Nas salas de tribunal impostas por superstição e fervor religioso, os julgamentos das bruxas de Salem ocorreram. A escrava Tituba confessou que era uma seguidora de Satanás, e que Sarah Osborne e Sarah Good também eram. Estudiosos acreditam que a mulher confessou, pois era escrava, sozinha, e possivelmente foi pressionada para tal para poder escapar. Mas a sentença das 3 mulheres foi o enforcamento. Muitos dos acusados foram declarados culpados, e condenados à morte por execução, em uma época em que a histeria e o fanatismo religioso dominavam. Além de assuntos pessoais, e rixas contra vizinhos serem constantes. Não foram somente mulheres acusadas, entre os acusados tivera homens, e também uma menina que havia ficado sob custódia. Enquanto o número de mortos aumentava, a consciência da comunidade também crescia, percebendo lentamente a injustiça que estava sendo cometida. O governador de Massachusetts, William Phips, interveio, libertando alguns dos acusados e propondo fim à maré de julgamentos em 1693. Isso se deu, devido ao pedido de um estudioso que disse que era melhor ter 10 bruxas escapadas do que morrer um inocente. Além da esposa de William Phips também ter sido acusada de bruxaria, o que o colocou sob mira de julgamento. Após o ocorrido, muitos admitiram a culpa pelos erros cometidos. Em 1702, os julgamentos foram considerados ilegais, e 9 anos depois, Salem determinou que fossem limpos os nomes dos condenados, além de ter reconhecido uma recompensa aos herdeiros dos mortos. Já em 1957, Massachusetts pediu desculpas pelo lado obscuro do passado. O episódio das caçadas às bruxas de Salem deixou uma mancha sombria na história da América, lembrando a todos os perigos da histeria em massa, do extremismo religioso e das injustiças legais. Um episódio misterioso, onde o medo e a superstição se combinaram para criar uma narrativa assombrada, que perdura na memória até os dias de hoje.
Na cidade de Salem, existem museus que contam o que aconteceu no passado. Todos os anos, as festas de Halloween levam muitos turistas à cidade, que foi palco de uma parte sombria da história. Além também de ter sido tema para diversos filmes e séries. Gostaríamos de saber de vocês, se já tinham ouvido as histórias reais das bruxas de Salem. Deixem aqui nos comentários. E não se esqueçam de deixar o seu like se gostou do vídeo, se inscrever no canal, e até o próximo.